dia muito triste para o futebol, né? Para quem ama o futebol, principalmente, como eu. A perda do meu grande amigo Diego Maradona, né? A gente sempre foi rival, mas isso sempre ficou dentro do campo. A gente passou a ter uma relação muito boa. Sempre digo que foi o maior da minha geração, né? Me deliciei vendo jogadas fantásticas dele, né? Na Argentina, na Itália, enfim, por onde jogou, né? Um cara muito generoso, um cara que, quando nós convidamos para o Jogo das Estrelas, de imediato veio, já tinha vindo aqui no meu jogo da minha volta para o Flamengo, ele veio participar e depois O Maradona, Deus, né? Tido como Deus. Quando a gente fala em Deus, a gente pensa uma coisa aqui, né? Inatingível, você não chega. E acho que talvez o Maradona, Mauro, tenha sido o Deus mais humano que eu já vi na minha vida. Porque ele tinha isso de Deus, mas ele não estava aqui, ele vinha para cá. É isso que o Birnas está falando. Ele vinha para cá, ele ia para a arquibancada, ele estava no meio do povo. Ele não se distanciava daquilo que era a grande paixão dele, que era o futebol, e soube viver muito bem essa paixão aí durante os seus 60 anos. Você falou o maior, né, Mauro? Sim, para mim ele é o maior personagem do futebol já visto. Não acho nenhum absurdo que alguém o considere o maior jogador da história. Cada um tem o direito de apontar o seu favorito. Ninguém é obrigado a apontar Pelé, nem qualquer um outro jogador. Todos têm o direito de escolher aquele que consideram o maior. E acho que assim, eu gosto de olhar para esses heróis e acho bacana quando eles conseguem transcender o campo de futebol, né? Nada contra o jogador que é espetacular em campo, mas que é inexpressivo, pouco expressivo fora dele. O Maradona, ele era espetacular em campo, a bola fazia questão de ser dominada, subjugada por ele, né? Se a bola fosse um cavalo selvagem, e ela é, né, para alguns jogadores que não têm muita intimidade com a criança, né? Com o Maradona era diferente, parece que ela vinha mansinha, procurava por ele, a maneira como ele se relacionava com a bola. Tem tantos vídeos aí que a gente vê na internet, agora hoje mais ainda, evidentemente, é uma coisa impressionante, como se fosse uma coisa só. Então, o talento dele, o controle de bola, a habilidade, a genialidade, um negócio espetacular. E fora de campo também por tudo isso que o Vitor falou e muito mais, né? Então, para mim, ele é o maior. Ele é o maior, é o cara mais autêntico, ao mesmo tempo que ele é Deus, né? Como é chamado pelos seus seguidores, seus súditos, chamamos aí da maneira que preferirmos. Ele era tão humano quanto qualquer um de nós, né? Com contradições, com virtudes e defeitos esses que os seus detratores utilizam para tentar diminuí-lo, né? Apontando para suas fraquezas, como se esses detratores fossem imunes às fraquezas humanas, né? Fossem imunes ao vício, imunes a outras tentações e problemas, né? Que qualquer um de nós pode ter. Se não um de nós, um dos nossos, né? Uma pessoa próxima, um filho. Eu acho incrível, né? A rede social escancara muito isso, né? Hoje até acho que os biltres estão respeitando um pouco mais. Eu vi pouco isso. Mas em todas as vezes que eu manifestei algum tipo de admiração pelo Maradona, eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre isso no aniversário dele de 60 anos, que foi no mês passado. É incrível a quantidade de pessoas que aparecem assim, mau exemplo, drogado, sabe? São pessoas tão pequenas, tão vis, como se essas pessoas não pudessem passar por isso, elas, os seus filhos, seus netos,
uma pessoa próxima, uma pessoa querida, né? Como se fossem imunes aos problemas como o vício do álcool, da droga, e entre outras questões que atormentam o ser humano, né? É impressionante, né? O cara se sente assim um ser superior, mas na verdade é um ser inferior, né? Quem pensa assim, quem age assim. É pequeno, né? É pequeno. E o Maradona é muito grande. De novo, gostem ou não, queiram ou não verão jamais manifestações com Covid e tudo, nas dimensões dessas que estão só começando para reverenciar um jogador um ex-jogador no caso, um ídolo do futebol quando partir. Duvido que aconteça algo parecido quando morrer qualquer um, não estou apontando para um nem para dois, não, qualquer um, porque nenhum jogador de futebol foi tão idolatrado e será tão idolatrado pela eternidade como o Diego Maradona. Ele é diferente de tudo. Então, pode reclamar, pode espernear, pode admirar. Eu prefiro admirar. E acho que todo o roteiro da vida dele, eu acho que evidencia isso. A Copa de 86, a questão das Malvinas, a Inglaterra, a própria Copa de 90, né? Que é um time fraco e ele consegue empurrar aquela seleção da Argentina até a final, perde num pênalti esquisito, elimina a seleção brasileira e a cada jogo, a maneira como ele comandava seus companheiros, ele vibrava e contagiava a todos, fazendo a Argentina avançar quando aquilo parecia impossível porque o time não era bom, né? E nos pênaltis, na marra, do jeito que era possível, e foi avançando, e aquilo só acontecia porque ele estava lá, né? E uma imagem que eu acho que até hoje eu achei pouco aproveitada, pelo menos eu não vi muito, que é espetacular, que é a última Copa do Mundo dele, ele no estádio e aquele raio de luz que vai exatamente onde ele está, né? E ele abre os braços e aquela multidão de torcedores argentinos abaixo dele, fotografando, olhando, querendo tocá-lo, espetacular aquilo. Como pode, né? Por que aquele raio de luz do sol foi exatamente nele, né? Não tem explicação. E era a última Copa do Maradona, a última Copa que ele pôde acompanhar, a Copa de 2018.